Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. É uma grata satisfação poder estar com os irmãos nesse momento solene, nesse culto, onde estamos adorando a Deus, culto de ensino da palavra do Senhor. E eu fico feliz por estar participando dessa festividade, desse trabalho abençoado. Quando nos reunimos, sempre é para exaltar, para glorificar o nome do Senhor. E isso tem trazido para nós motivo sempre de alegria, né? Poder adorar a Deus é motivo de alegria para nós. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 18. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 18. Apenas este versículo para nós meditarmos sobre um pouco a palavra do Senhor. Todos encontraram? É um texto muito conhecido, usado já em muitas pregações. Todo cristão, todo evangélico, principalmente nós da Assembleia de Deus, conhecemos esse versículo de cor salteado, né? Porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, algumas traduções para os que perecem, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Também vamos encontrar a expressão semelhante em Romanos capítulo 1, verso 16. É importante entendermos a mensagem central do Evangelho, a mensagem da cruz. Há pouco tempo tivemos eventos relacionados a ensinos teológicos, ensinos bíblicos, onde um dos temas foi o Evangelho sem cruz. E nós vivemos um momento da história até ímpar, né, sem igual, onde a mensagem da cruz, ela tem sido deixada de lado. Nós encontramos, inclusive, né, cantamos muito aquele hino, eu amo a mensagem da cruz, sim, como eu amo a mensagem da cruz. Esta cruz tem para mim atrativo sem fim, porque foi nela que Jesus deu a vida por nós. E às vezes, na hora de pregar, no nosso dia a dia, nós abandonamos aquilo que foi ensinado ali na cruz do Calvário, o exemplo daquilo que Jesus deixou e a mensagem, o centro da mensagem. Quando nós vamos para a carta de Paulo aos Gálatas, a gente percebe a preocupação dele em pregar o evangelho da cruz. Você observa, por exemplo, que ele teve embates lá na carta aos Gálatas com alguns que estavam deturpando o evangelho, trazendo ensinamentos equivocados, ensinamentos errôneos, e ele corrigiu, mostrando o verdadeiro evangelho, mostrando a finalidade do evangelho, mostrando a salvação que vem pela fé, através da morte e do sacrifício de Jesus. Da mesma forma, ele escrevendo aos Coríntios, ele diz que quando foi ter com eles, não foi com sublimidade de palavras eloquentes, palavras bonitas, mas ele se preocupou unicamente em pregar a Cristo e esse crucificado. Às vezes nós esquecemos disso. Queremos ter mensagem que impacte as pessoas. Queremos ter mensagem em que as pessoas serão impactadas com o fervor da palavra, com a eloquência daquilo que falamos, com o conhecimento que às vezes iremos demonstrar para as pessoas que irão nos ouvir, e nos esquecemos da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, o Evangelho não é complexo. Nós que o complicamos, nós que às vezes transformamos ele em uma coisa difícil de compreender. Eu me lembro quando ainda na minha idade de bem jovem, já tem alguns anos, né, pastor Valmir? Bem jovem, o meu pastor, ele dizia, você quer pregar? Você precisa só dizer que Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura.
Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. É os 4 pilares, ou o quadrilátero da mensagem pregada nas Assembleias de Deus. É a primeira vez que eu consegui falar alguma coisa, espontaneamente, sem estar segurando para ler. Eu preguei aquela mensagem na praça, em lugar público: vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Lembro como hoje. Eu jamais achei que conseguiria falar num lugar, num bairro, que na época era um bairro de muita violência, um bairro muito perigoso, um bairro na periferia da cidade que eu morava. E aquele dia, pela primeira vez, eu consegui pregar para as pessoas. E toda a nossa temática de pregação era convidar as pessoas para Jesus, convidar as pessoas para se converter. Hoje nós vivemos um momento tão complicado que, se você falar contra alguém que bebe, contra o vício, você vai ser taxado de algum tipo de fobia. Não sei se tem, alcoolotrofóbico, sei lá que nome que vou inventar. Se você falar contra o adultério, também você vai ser taxado de ser adulterofóbico. Se você não pode quase que hoje pregar. Mas os verdadeiros crentes em Jesus, irmão, a preocupação é pregar o Evangelho. Que venha a consequência negativa que tiver de vier na sua vida por parte dos homens. Foi assim com os apóstolos. Eu não tenho que pregar para agradar você. Eu tenho que pregar para você conhecer o caminho da verdade. E não para agradar. E nesse afã de agradar, é onde entra evangelhos estranhos, daquilo que Paulo combateu tão veementemente. Entre evangelhos estranhos, daqueles que Paulo já anunciou a Timóteo. Paulo já falou que nos últimos dias haveriam pessoas que não suportariam, não sofreriam a sã doutrina. Homens amantes de si mesmos. Paulo já falou desses dias, tempos trabalhosos. Homens que amontoarão doutores para si, segundo a sua própria concupiscência. O que é sua concupiscência? Segundo o seu próprio desejo. Aí eu vou atrás daquele que diz que faz milagre porque eu quero milagre. Eu vou atrás daquele que diz que revela porque eu quero, na minha concupiscência, que Deus fala comigo alguma coisa. Eu vou atrás de buscar uma mensagem que me deixa satisfeito, porque a minha concupiscência, ela deseja ouvir algo que me afague, que me faça sentir-se bem. Por isso que nos dias de Paulo, o evangelho da cruz era loucura, e continua sendo loucura hoje, para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Por isso que Paulo escreve também ao Romano dizendo que é o poder de Deus, que tem poder para salvar. O evangelho é o poder de Deus. Nós precisamos entender o que é evangelho. Precisamos compreender o que é evangelho. Paulo, nessa carta aos Gálatas, capítulo 1, capítulo 2, ele faz uma defesa do evangelho. No capítulo 3 e 4, ele explica o que é o evangelho. Pregar a salvação em Jesus Cristo mediante a fé. Pregar aquilo que Jesus veio fazer por nós. Esse é o evangelho. A gente não precisa ter, irmãos, às vezes no ápice da nossa vaidade, queremos estar à frente das pessoas, levar algo que as pessoas vejam, nossa, que notoriedade. E às vezes deixamos de pregar o que é simples, aquilo que precisamos pregar. Outro, às vezes, precisa pregar, precisa deixar uma mensagem em que as pessoas gostam de ouvir, aquela mensagem que nós falamos com uma voz mais encorpada, uma voz mais eloquente, gritando. Isso não é poder de Deus. O poder não está nisso, o poder está no evangelho. O poder não está no tom de voz que eu uso. O poder não está na forma de eu gritar, de eu falar, não. O poder está no evangelho. Jesus Cristo, quando andava no caminho de Emaús, explicando a 2 discípulos o que dele se achava escrito a partir do Antigo Testamento. Ele começou a explicar tudo o que a Bíblia dizia acerca de Jesus, acerca dele. Começando lá no Pentateuco, passou pelos profetas, passou pelos livros que nós chamamos de históricos, poéticos, e chegou até o dia da sua crucificação, dizendo, tudo isso estava escrito. O que os discípulos disseram quando entenderam que era Jesus? Bem sentíamos nosso coração arder quando ele nos expunha a Escritura. O meu coração tem que arder, o seu coração tem que arder com a simplicidade do Evangelho. Não dá para imaginar Jesus gritando pelo caminho.
Já imaginou Jesus pelo caminho gritando à noite, junto com 2 discípulos, explicando o Evangelho? Não, ele foi conversando com eles, explicando o que é o Evangelho, explicando o que a Bíblia havia de dizer, estava dizendo a seu respeito. Às vezes, meus irmãos, não estou aqui para corrigir ninguém, não sou eu o responsável em aplicar correção, mas quando aplica a palavra nos corrige. Nós contamos histórias da Bíblia, eu digo isso sempre para as pessoas. Contar a história de Davi é bonito, história de Moisés é bonito, história de Elias é bonito, mas eu contar a história, se eu não convergir em Jesus, não é evangelho, é história da Bíblia. Tem sua utilidade, tem sua finalidade, porque todas as coisas foram escritas para servir de exemplo para nós, algumas como sombra das coisas futuras, porém não é evangelho. O Evangelho tem que ter Jesus, o Evangelho tem que ter a cruz, o Evangelho tem que ter a crucificação, o Evangelho tem que falar de restauração, tem que falar de transformação, tem que falar de vida por vir. Esse é o Evangelho. O que me interessa é que Davi matou o leão, matou o urso, amém? Ele matou o leão, matou o urso, amém? E hoje você não pode nem fazer isso, toma cuidado. Se você for caçador e gosta de caçar, você não pode também. Existem leis proibindo, né? Imagina Davi hoje, nos dias de hoje. Mas ok, se eu trouxer essa história de Davi, se eu não tiver como convergi-la em Jesus Cristo, para terminar em Jesus, eu só contei história da Bíblia, não é evangelho. Evangelhos são boas novas de salvação, tanto que os evangelhos já são por si só, teologicamente falando, um gênero literário único, evangelhos. Ali não é biografia, é evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. E a minha mensagem tem que se converter nisso. Hoje a gente vê o coach na igreja entrando. Eu ainda era menino novo, quando começou a entrar a teologia da prosperidade. Batalhamos, falamos, e ela ganhou espaço, ganhou discípulo. Depois, vê o evangelho coach, aquele evangelho que emociona você, que trabalha suas emoções. Não tem nada contra quem é coach, quem gosta de praticar o coach, ele ajuda no desenvolvimento do ser humano, ajuda ele nas aplicações das suas metas diárias, do seu trabalho, dos seus objetivos de vida, tem o seu lugar de espaço. Mas quando falamos de igreja, quando falamos de Bíblia, eu não tenho que pregar coach, eu tenho que pregar evangelho. Eu não tenho que trazer autoajuda para você. Eu preciso ter a Bíblia como aquele espelho que eu me vejo e me desnudo diante dela, reconhecendo as minhas misérias, as minhas fraquezas, os meus erros, precisando cada dia me curvar mais à misericórdia, ao Senhor Jesus Cristo, pedindo-lhe perdão, entendendo como Isaías, no dia que viu o Senhor, a sua miséria, o seu pecado, o seu erro. Esse é o evangelho. E não eu me sentir bem, porque eu estou bacana, porque Deus está muito feliz comigo. Se você trouxer a profecia, já falei isso algumas vezes para mim, dizendo que Deus está contente, eu não vou te envergonhar em público, mas vou dizer para você está mentindo. Deus requer de mim mais oração, Deus requer de mim mais santificação, Deus requer de mim que eu busque mais a Ele, Deus requer de mim que eu ande na sua presença, Deus requer de mim que eu tenha conserto na minha vida, Deus requer de mim que haja conserto no meu viver, porque se eu não fizer um exame de consciência para saber como eu ando, irmão, quem sou eu? Sou um enganador. Eu tenho que ter consciência das minhas falhas, dos meus erros. O Evangelho me mostra isso. E no texto que nós lemos, a mensagem é bem clara. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. E Paulo diz também que o Evangelho da cruz é loucura, mas continuará sendo sempre o poder de Deus. Aqueles que perecem, aqueles que não conhecem, é loucura. Nós que estamos aí pregando o Evangelho há tantos anos, alguns já 60 anos no ministério, 70 anos na igreja, desde menino, e Jesus não voltou, e o povo dizendo que é loucura, a mídia procurando desconstruir aquilo que nós pregamos, nossos valores, nossos princípios, procurando desconstruir, ridicularizar, mas a mensagem continua a mesma, a mensagem não mudou. A mensagem pregada no dia de Pentecoste, ali você não vê barulho de incitação humana, você não vê artifício humano para promover barulho. O que você encontra ali
é um homem que se levanta, considerado por muitos como um homem que era indouto, embora eu gostaria de ter o conhecimento que Pedro tinha. Eu gostaria de ter a profundidade que Pedro tinha nas Escrituras. Ele poderia não ter sido formado dentro de uma grande faculdade teológica, como foi Paulo aos pés de Gamaliel, mas ele tinha conhecimento da palavra. E quando ele põe-se de pé, ele diz assim: olha, isso que está acontecendo, meus irmãos, é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Não tem nada estranho aqui não, não tem ninguém bêbado aqui não. O profeta Joel profetizou que nos últimos dias o Espírito seria derramado, falariam novas línguas, e disse mais: a promessa é para tantos quanto outros mais o Senhor trouxer. Esse foi o evangelho que Pedro pregou naquele dia. Sem inovação, sem nada, o evangelho da cruz, o evangelho da verdade. O mesmo Pedro disse depois, mais tarde, que nenhuma profecia, em uma de suas cartas, nenhuma profecia foi produzida por vontade humana, mas homens santos falaram movidos, guiados, impelidos, dependendo da tradução, pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, irmão, o coach manda você profetizar, manda você dizer isso para aquilo, e fica um mexeleco para lá, levanta pé para cá, meu Deus do céu, misericórdia. É bom pelo menos que queima as calorias, né? No meu caso vai até ajudar, né? Se eu conseguir levantar os pés. Mas isso não é evangelho. Vamos entender o que é o evangelho. Vamos compreender o evangelho verdadeiro. Nós precisamos voltar ao evangelho. Está chegando um momento crucial na história da igreja, que os verdadeiros adoradores vão permanecer. Os que não são, não vão suportar o que virá. Não irão suportar. E às vezes nós ficamos presos a estas coisas, que não é de maneira nenhuma o evangelho da cruz. A cruz, símbolo de maldição. A cruz, que tinha um símbolo de total desprezo. Quem morria na cruz eram as pessoas mais desprezíveis da sociedade da época. Um cidadão romano não podia morrer na cruz. Ele tinha outro tipo de morte, porque essa morte era cruel. Jesus morre na cruz. Jesus faz-se maldição por nós. Ele morre ali na cruz. E a cruz passa a ser ressignificada. A cruz agora não é mais símbolo de vergonha. A cruz agora é símbolo de vitória. Porque nela Jesus deu a vida por mim e por você. Porque nela Ele abriu o caminho da salvação. Porque ali na cruz o véu da separação se rasga do alto a baixo. Ali na cruz o amor de Deus está demonstrado. Jesus não morreu para o diabo. Jesus não morreu por causa do diabo. Jesus não morreu para o homem. Ele morreu porque a justiça divina exigia o preço de sangue. Eu não poderia pagar. Abraão não poderia pagar. Moisés não poderia. Nenhum dos homens, nem João o Batista, o maior dos profetas que Jesus nominou, o maior profeta, também não poderia pagar nosso pecado. Qual que era o meu destino? A morte. Qual que era a minha sentença? O fogo eterno. Mas o que acontece? Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, sobe o madeiro, morre por nós, ressuscita ao terceiro dia. Por isso pregamos o evangelho que transforma, que muda. O evangelho que nos liberta da escravidão. O evangelho onde antigamente nós não tínhamos vergonha de dizer em praça pública: deixa de beber, deixa de fumar, deixa de fazer coisa errada. Porque Jesus quer você para ser salvo. Larga o cigarro, larga a bebida, larga a vida de droga, larga a vida que não presta, porque Jesus quer mudar a sua vida. O evangelho não tínhamos vergonha de dizer assim: olha, homem valente não é quem empunha uma arma, homem valente não é aquele que tem um revólver na cintura, homem valente é aquele que levanta a mão para o céu, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador. Esse é o evangelho pregado na Assembleia de Deus. Eu me lembro que uma vez o pastor pregou uma mensagem e um homem vem com um revólver para cima dele. Veio para atirar dele. E ele disse: olha, se hoje chegou o momento de eu morrer, eu irei morrer. Mas continue dizendo: o homem mais valente um dia se prostrou nos pés de Jesus, que foi Paulo, aceitando-o como seu Salvador. E eu quero dizer para você: pode atirar. Porque se você atirar, e se eu morrer, estarei nos braços do Senhor, mas você continuará no caminho do inferno e da perdição.
Nós não pregamos mais isso, não temos coragem. Nós queremos agradar. E aquele homem com a arma em punho começou a tremer. A arma cai no chão e ele dobra seu joelho aceitando a Jesus como Salvador. Poder do Evangelho. Poder que faz o homem mais sisudo, que não chora, chorar. Eu conheço pessoa que antes não era crente e hoje está servindo ao Senhor. Pessoas bravas, valentes, pessoas bom de briga, hoje chora como uma criança quando está na presença de Deus. Esse é o Evangelho, irmãos, que eu e você precisamos voltar a ouvir. Esse é o Evangelho que eu e você precisamos voltar a pregar, que vai mudar a minha vida, mudar a sua vida, vai transformar a minha maneira de viver, a sua maneira de viver. É o Evangelho da cruz, o Evangelho da salvação. Hoje a gente vê tanta encenação e o povo aceita isso como verdade. A pessoa inventa tudo com um monte de comparações, mas não traz a essência da palavra. Naquele momento parece até ser bom, naquele momento é até agradável. É muito bom ouvir palavras boas que nos dão uma injeção de ânimo, que nos ajuda. Temos aí gente, profissionais do emocionalismo, profissionais da oratória, e que você fica ouvindo atentamente, mas quando você vai fazer uma análise daquilo que é pregado, não tem nada da mensagem da cruz. Não tem nada sobre arrependimento, não tem nada sobre perdão, não tem nada sobre uma vida de reconciliação com Deus e com o próximo. Não tem nada daquilo que Paulo ensina em suas cartas. Não tem nada daquilo que Pedro ensina. Não tem nada do que Tiago ensina. Não tem nada daquilo que a Bíblia ensina. E nós reputamos esses homens como grandes pregadores. Esses homens e mulheres como grandes ensinadores. Pessoas que inventam coisas. E a pessoa se emociona com isso. Para ser mais específico. Para ser mais específico para você. Você abre uma torneira, por exemplo, a água vaza. Aí você diz para a pessoa, quando eu abro uma torneira, a torneira está aberta. Se eu fecho a torneira está fechada. Quando eu fecho a torneira, a água para de cair. Estão querendo fechar a torneira de Deus na sua vida. Estão querendo fechar a bênção de Deus na sua vida. Meu irmão, isso não é evangelho, isso é uma pouca vergonha. Isso não é evangelho. Eu poderia citar trocentos exemplos dessas coisas que são pregadas, são colocadas, e nós vamos ingerindo essas coisas que estão num panelão que vai nos levar à morte espiritual. A morte espiritual. Aí você vai para a sua casa, depois de um culto desse, quando você ouve tantas coisas que te motivaciona, que te faz sentir o centro das atenções de Deus, no universo de mais de 8 bilhões de pessoas. Você é a pessoa principal. E alguns chegam a dizer que você é tão importante quanto Jesus. Chegam a dizer, e você vai embora para casa todo cheio de si. Estufa o peito, sou mesmo importante. Eu sou, Jeová, no universo de 8 bilhões, é a mim que ele escolheu. Esses jargões, sou o menor. Tudo jargões, irmãos, que nada tem a ver com o evangelho. Nada. E com isso, a pessoa vai para a sua casa. Quando ele chega na sua casa, passa o efeito do emocionalismo e a realidade está presente. O entorpecimento que ele teve não lhe dá força para viver o dia a dia. Lá na sua casa, na sua vida diária, os problemas estão lá do mesmo jeito. Não teve solução. Não houve uma solução. Não te ajudou a mudar em nada. E você vai repetindo isso dose após dose. É como uma pessoa que está aí aborrecida com a vida, entra na droga, entra na bebida. Tudo é festa naquele momento, tudo é alegria. Mas quando acaba o efeito, a realidade cai. E nós vivemos assim, entorpecidos. Mas o problema está lá na sua casa. O problema está lá na sua vida. Sabe por quê? Porque o único que pode libertar você e resolver o problema da sua casa é Jesus. O único que pode trazer transformação é Jesus. O único que pode tirar o vício que existe em você é Jesus. O único que pode dar libertação pelos desejos pecaminosos que nós temos é Jesus. Nada mais do que isso. Por isso o evangelho precisa ser pregado em tempo e fora de tempo.
E hoje, ao amontoar doutores para se não gostamos, não queremos ouvir. Tem uma igreja dos Estados Unidos, não me lembro o nome, que um tempo desse o pastor cobrou maior responsabilidade deles. Começou a pedir que eles tivessem mais compromisso com a obra, mais compromisso em defender a verdade nos seus círculos de amigos, no seu trabalho. Sabe o que alguns membros disseram para ele? Se o senhor continuar pregando essas coisas, nós vamos embora. Vamos parar de vir aqui. Nós não queremos vir aqui para ser pressionado para ouvir essas coisas, não. Tá? Olha o que ponto nós chegamos. É aquilo que a Bíblia diz, comichões de ouvido. Não quero ouvir isso. Isso não me agrada. Há pouco dia tivemos um episódio de um pastor que pregou contra o pecado. Porque foi no evento de carnaval. Os próprios crentes, obreiros, muitos se posicionaram contra ele. O pastor David dos Estados Unidos, dizendo que ele está errado, que ele não deveria falar isso, não deveria falar contra o pecado. Meus irmãos, se a voz da igreja se calar, Deus levantará alguém para falar. Deus levantará alguém para falar. Porque o evangelho necessita ser pregado. Em tempo e fora de tempo. O evangelho inclui boas novas de salvação, mas também inclui responsabilidade. Eu não posso servir a Deus de qualquer maneira. De maneira nenhuma. Ele exige de mim uma responsabilidade. E na cruz do Calvário, nós encontramos que ali Jesus remove o meu pecado. Isaías 53 já profetizou que ele tomou sobre si nossas enfermidades, levou nossas dores, contudo, nós o reputamos por ferido e oprimido por Deus e aflito. Você vai encontrar também na palavra de Deus, Isaías 53, e o versículo 5 e 6, dizendo assim, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi ferido por causa do meu pecado, por causa do meu erro. Foi moído por nossas iniquidades. A punição que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele, pelas suas feridas, somos sarados. Por quê? Por um evangelho motivacional? Não, pelas feridas de Cristo. A cura vem pelas feridas do Senhor. Somos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desgarramos. Cada um de nós voltou-se ao seu próprio caminho e o Senhor colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. Estava sobre Jesus o peso do pecado. Não é sobre a cruz, não, sobre Jesus. O peso do pecado. A cruz passa a ser símbolo de redenção pelo que ela passa a representar dali para frente. Não é mais lugar de maldição. Agora, símbolo de redenção. Mas o meu pecado não estava na cruz. Meu pecado estava em Jesus. Todo o pecado da humanidade estava em Jesus Cristo. Ele, Jesus, sem pecado, sem mancha, o Cordeiro imaculado, sem nenhum pecado, sem nenhuma, nada que o desabonasse. O ferido de Deus se entrega por mim e por você, antes mesmo de nós o conhecermos. Ele se entregou por mim, se entregou por você. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Que amor maior do que esse existe na terra? Você dar o seu amor, entregar o seu amor, entregar a sua vida, dar tudo de você, viver nessa terra, ser rejeitado, para que eu e você pudéssemos dizer, glória seja dada ao nome dele. Para que eu e você pudéssemos hoje desfrutar da salvação. Para que eu e você pudéssemos hoje crer no poder do Evangelho. Por isso ele morre na cruz do Calvário. A sua morte, volta a dizer, não foi para atender exigência satânica, foi para atender a justiça divina. Existia aí no círculo de amigos e até de obreiros uma historinha dizendo que o preço de sangue, o preço estava na mão do diabo. Que o diabo, para libertar a humanidade, Jesus teve que dar o seu sangue para ele, teve que morrer por ele. E as pessoas repassam isso para outro, sem fazer nenhuma análise. Irmãos, o diabo não tem nada. O que o diabo tem é o inferno, que ele vai morar lá, não está lá não. Ele vai morar eternamente lá um dia, juntamente com aqueles rebeldes,
aqueles que não estiverem salvos com o Senhor Jesus Cristo. Jesus morre para satisfazer a justiça divina, o justo morrendo pelo injusto, porque homem nenhum poderia morrer. Os sacrifícios do Cordeiro, que era praticado constantemente, não tinham o poder de perdoar pecado, tinham o poder de aplacar a ira de Deus, até que viesse o que é perfeito, que é Jesus Cristo. Por isso João diz, ali está o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro. E ele foi ao mesmo tempo o sumo sacerdote. Ao mesmo tempo que ele foi o Cordeiro, a oferta, ele foi também o oficiante. Como sumo sacerdote, ofereceu a si mesmo como Cordeiro imaculado uma única vez, trazendo salvação a todos nós, pelo sangue vertido na cruz. Por isso o escritor aos Hebreus diz assim, olha, tenha ousadia, tenha coragem, você pode entrar no Santo dos Santos. Pelo caminho que foi aberto, não mais o véu que separava o lugar santo do Santíssimo, mas pelo caminho que foi aberto pelo véu da sua carne, da sua morte, o seu corpo dilacerado, ali no Calvário. Por isso que eu e você podemos chegar à presença de Deus, que não vai morrer. Na antiga aliança não podia, lá no Santo dos Santos, ao sumo sacerdote, uma vez por ano. Tinha que passar pelo ritual de purificação, mas não morria. Uma vez por ano. Mas hoje eu e você, em qualquer lugar, chegamos à presença de Deus pelo caminho aberto, ali na cruz do Calvário. Aí em qualquer lugar, na sua casa, no monte, aqueles que vão no monte. Não tem nada contra quem gosta e quer ir ao monte. Amém? Aqueles que oram na sua casa, aqueles que fazem vigília na igreja, onde você dobra o seu joelho, liga o seu pensamento no céu, você está chegando à presença de Deus. Por causa de quem? De Jesus na cruz do Calvário. Não é nada porque você é bom, não é porque você é especial, não é porque você é a queridinha ou o queridinho de Jesus, não é porque você é a menina dos olhos de Deus, não. Você chega à presença de Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso você chega lá. E você fica achando que é tão especial. Não, você não é. Você é um pecador, destinado à morte, mas a misericórdia, o amor de Deus te alcançou, trazendo-lhe perdão, trazendo-lhe salvação. Por isso Paulo se considerava tão miserável. Um homem miserável, desprezível. Por isso que Isaías se considera um homem de lábios impuros, que habitava no povo de impuros lábios, quando ele vê a grandiosidade de Deus. Ele entende a sua posição. Meus irmãos, quanto mais entendemos que somos míseros pecadores, que estamos aqui por causa da sua graça, do seu amor, por causa de Jesus, mas nós glorificaremos o nome dele e mais iremos viver na sua dependência. Encontramos também nos 2 Coríntios, capítulo 5, 21, Paulo dizendo que Deus transformou aquele que não tinha nenhum pecado em pecado por nós, a fim de que nele pudéssemos nos transformar na retidão de Deus. Por isso eu e você somos filhos de Deus. Por isso eu e você andamos na presença de Deus. Transforma aquele que não tinha pecado em pecador, naquele momento da cruz, para que eu e você, através dele agora, pudéssemos ter plena liberdade. O que mais o sacrifício de Cristo faz para nós? Porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos introduziu no reino do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 14. No reino do seu Filho, o reino do seu amor. Ele ama, e em quem nós temos hoje a redenção e perdão dos nossos pecados. Ele, Jesus, nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino da paz, no reino do Senhor, por causa do sacrifício da cruz. Então tudo, irmãos, a redenção está na cruz, está em Jesus. Tirado o domínio das trevas, o diabo não domina mais sobre vós. Te resgata. Se nas potestades que estão na atmosfera, estão todas aí, no ar estão as potestades, Deus nos transporta
acima de toda potestade. A igreja está acima de todo o poder das trevas. A igreja está acima de todo o poder satânico. Cada crente está acima, mas o mérito não é meu. O mérito é de Jesus. É dele. Entendendo isso, irmão, você vai dizer: glória seja dada ao seu nome, Senhor. Obrigado. Obrigado. É por isso que você tem autoridade para expulsar demônios. É por isso que você tem autoridade para expelir espírito maligno. Não é por você, por causa dele. Sempre por causa dele. Está percebendo que você já não é o centro do universo? O centro é Jesus. Todas as coisas convergem em Jesus Cristo. Escritura sem Jesus não é escritura. Toda a escritura converge em Jesus. Tudo termina em Jesus. Princípio, o fim, primeiro e o último é em Jesus Cristo. Portanto, o mérito é dele. E quanto mais eu entendo isso, mais eu entendo da minha necessidade de viver na dependência dele. Ainda dando sequência aqui, podemos observar também na palavra de Deus que através da cruz nós fomos feitos família dele. Olha o que diz a palavra de Deus. Tanto que santifica os homens e os que são santificados são da mesma família. Assim sendo, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ele diz: declararei o teu nome aos meus irmãos, na presença da congregação, cantarei o teu louvor. Hebreus capítulo 12, versículo 11 e 2. Jesus não se envergonha de me chamar de irmão, de amigo. Antes inimigo, hoje amigo. Antes condenado ao inferno, hoje graças a ele a salvação. Antes eu estava afastado da família de Deus, hoje eu sou agregado à família de Deus. Sou colocado nela e ele não se envergonha de mim. Não se envergonha de você. E quantas vezes eu me envergonho de Jesus? Quantas vezes eu tenho vergonha de professar a minha fé no ambiente acadêmico que eu estudo? Às vezes tenho vergonha de professar a minha fé no local de trabalho. Às vezes tenho vergonha dos meus irmãos. Tenho vergonha dos meus amigos. Tenho vergonha de pessoas que não são crentes. Porque a ideia deles é o que importa. Porque o que eles pensam acerca da religião, eu tenho vergonha de pensar diferente dele, eu quero ser aceito. Meus queridos, jovens principalmente nessa esfera de autoaceitação, de ser aceito no meio de um convívio social. Se no lugar onde você está não tem lugar para Jesus, não é lugar para você. Se os amigos que andam com você não respeitam a sua fé, eles não merecem a sua amizade. De maneira nenhuma, não se envergonhe de Jesus, ele não se envergonhou de você. Em nenhum momento teve vergonha de você. Os mais próximos dele olhavam de longe quando ele ia para a crucificação. Pedro, aquele que se dizia tão pronto, naquele momento também ele negou a Jesus. Dizia não conhecê-lo. Estava sendo despedaçado tantas coisas ali na mente deles. Mas até aquela manhã maravilhosa, onde ele ressuscita com todo o poder e majestade que sempre foi dele. Aí a coisa muda de figura, é diferente. Aí a coisa é diferente. E ele não abandonou Pedro, porque Pedro havia negado, não. Ele vai até Pedro e pergunta 3 vezes para Pedro: tu me amas, Pedro? Na terceira vez, Pedro não resiste e começa a chorar profundamente. Meus irmãos, se nós pudéssemos contemplar com os olhos da fé, pudéssemos ver Jesus olhando para nós, olhando para o que eu faço no meu dia a dia, olhando para aquilo que eu tenho feito no meio em que eu vivo, será que teríamos coragem de olhar para Ele? E se Ele me perguntasse: tu me amas de verdade, Valdeci? O que eu responderia para Ele? O que eu iria responder? É um exame de consciência que eu preciso fazer. Amar a Jesus acima de todas as coisas. Amar aquele que um dia morreu por mim. Amar aquele que deu a sua vida. Para irmos para o final, quero ler com vocês aqui mais um versículo bíblico que estão as barreiras quebradas, quando você encontra Efésios capítulo 2, versículo 13 a seguir, diz assim: em Cristo Jesus, vocês que outrora estavam longe foram aproximados através do sangue de Cristo, pois Ele próprio é a nossa paz, o qual fez dos dois um só, e destruiu a barreira,
a muralha divisória de hostilidade, abolindo em sua carne a lei com os seus mandamentos, regulamentos e tantas ordenanças. O seu propósito era de criar em si próprio um só novo homem, proveniente de dois, ocasionando assim a paz. E neste único corpo reconciliar a Deus através da cruz, através da qual ele aniquilou a hostilidade de todos. A iniquidade de todos, perdão. Veja bem, meus irmãos, nos aproximou através da cruz. Por isso é um ponto crucial entender o sacrifício de Cristo da cruz. Já, para nós finalizarmos, já estarei finalizando. Ainda diz a Bíblia, no capítulo 8 e 36 de João, um versículo tão falado nos últimos anos, né? Se, pois, o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres, conhecendo a verdade, e a verdade vos libertará. Romanos 6,14, pois o pecado não será o seu mestre, pois você não está debaixo da lei, e sim debaixo da graça, e não debaixo da lei. Jamais debaixo da lei. Versículo 13 de Gálatas 3, Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se uma maldição por nós, pois está escrito, maldito aquele que morrer no madeiro. E mais ainda, o que diz ainda? O versículo que é texto áureo da Bíblia, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na cruz de Cristo tudo isso foi possível. Na cruz do Calvário. Não foi as outras cruzes, não. As cruzes dos ladrões não teve efeito nenhuma morte deles. Nada para a humanidade. Um foi feliz ainda que foi salvo. Mas não teve nenhum efeito para a humanidade, mas Jesus trouxe efeito para nós. Em Jesus teve efeito, a morte dele teve efeito para nós. Nos reconciliou com Deus. Aniquilou aquele que nos domina. Não somos mais servos do escravo. Irmãos, se eu sirvo ao pecado, não somos mais servos do pecado. Se eu sirvo ao pecado, é porque eu não fui liberto. Se o Filho vos libertar, sereis livres. Então, se eu ainda sirvo o pecado, eu não estou liberto. Eu preciso de uma libertação. Eu preciso de uma transformação na minha vida. Não tem como eu servir dois senhores. Se eu não estou servindo a Deus, se eu estou sendo escravo do pecado, porque não estou plenamente liberto. Mas o evangelho que prego não vai te dizer isso. Vai dizer para você ficar do jeito que está. Para você tirar o melhor que tem em você. E nós iludimos com isso. Nos iludimos a ponto de alguém achar que pecado não é mais pecado. A ponto de alguém achar que não tem problema. E nós vamos ficando nessa, não tem problema, e vai só aumentando o número de coisas erradas que vamos fazendo. Ensinamento errado, meu irmão, deturpa você para toda uma eternidade. Pode te levar para a eternidade sem Cristo. Ensinamento errado traz prejuízo na sua vida espiritual. Traz prejuízo no seu crescimento pessoal. Traz prejuízo na sua autoestima enquanto ser humano, enquanto pessoa. Traz prejuízo para você quanto ao entendimento da palavra de Deus. Ensinamento errôneo tem esse poder de escravizar as pessoas. Eu me lembro muito bem de uma jovem moça, ela chorando, dizendo o seguinte: eu não posso me casar. Por que você não pode? Eu não posso me casar porque na minha casa tem maldição hereditária. Meus pais são separados, portanto, fui ensinado pelo pastor que se eu casar, eu também seria amaldiçoado e vou separar. E ela em lágrima, ensinamento errado. Ensinamento errado. Irmãos, seja qualquer maldição que exista na sua família, o dia que você aceita Jesus como Salvador, tudo é colocado por terra. O filho não herda o pecado do pai, o pecado do pai não vai sobre o filho. A alma que pecar, esta morrerá. Basta você ver na Bíblia lá a rebelião de Coré. Se eu não estou enganado, acho que no número 22:5 vai dizer que Coré foi tragado pela terra, porém os seus filhos não. Tanto que os seus filhos compõem depois o Salmo 46 e outros salmos. E eles não têm culpa da rebelião do pai. Eles não têm culpa da raiva do pai, do erro do pai. E nós ficamos criando, amontoando doutores para nos ensinar coisas erradas
que vai perturbar a minha vida, atrapalhar a minha vida social, a minha vida afetiva. Vamos para a palavra de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se havia maldição, seja de qualquer ser das trevas, porque nem o nome mais pode falar. Você tem que respeitar a religião dos outros. Então você não pode mais, daqui um dia você não pode expulsar demônio mais. Cuidado. Aqueles que são usados para demônio vai ter problema, viu? Porque você tem que respeitar a religião dos outros. A religião dos outros, se adora Satanás, tem que ser respeitada. Você não pode mais expulsar o Deus deles. E está crescendo o número de satanismo no mundo. Está aumentando. A situação que nós vivemos. Mas seja qualquer maldição que veio sobre você, sobre a sua casa, por causa do pecado, por causa de decisões erradas, tudo é quebrada pelo sangue do Cordeiro. Tudo se faz novo, a redenção no sangue, a nova vida, tudo muda. Você não vai herdar nenhuma maldição do seu pai. Você será uma pessoa vitoriosa para a honra e glória de Jesus. Você será uma pessoa bem-sucedida para a honra e glória de Jesus. Você será uma pessoa que vai caminhar na dispensação da graça para a honra e glória de Jesus, porque as coisas velhas são passadas e tudo se faz novo. Você é uma nova criatura. Se eu sou nova criatura, não tem nada a ver com meu pai. Não tem nada a ver com minha mãe. Não tem nada a ver com os erros dos meus antepassados. Não. Isso é problema deles lá. Eu hoje aceitei Jesus, eu sou crente. Se você, meu pai, minha mãe, não aceitar, vai para o inferno. Mas eu não vou carregar a sua culpa, o seu fardo de maneira nenhuma. Jesus me fez uma nova criatura. Tudo é Jesus. Faltando 5 minutos, já estou entregando o microfone. Para nós fecharmos aqui. O último versículo da palavra eu quero ler nesta noite. O que está escrito, estou lendo em outra versão, Romanos capítulo 5, versículo 8 a 11, encerro. Dizendo o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo agora justificados pelo seu sangue. Quanto mais seremos então salvos da ira de Deus, através dele. Pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, através da morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos através da sua vida. E Paulo termina dizendo, não somente isso, mas regozijemo-nos em Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, através do qual recebemos agora a reconciliação. E Paulo diz aos Coríntios, olha, eu rogo, pregue a reconciliação. Anuncie o evangelho da reconciliação. Antes em treva, Jesus te amou. Morreu na cruz. Trouxe perdão, trouxe salvação para você. Nos reconciliou, nos fez povo dele, nos fez família dele. Muito mais glória virá para nós na sua vida, através dele. E ele nos tirou, nos resgatou da ira vindoura. A grande tribulação que virá sobre o mundo não é para nós. O dia da ira de Deus sobre a humanidade não é para nós. Porque nós fomos salvos da ira futura, da ira que virá, tanto do fogo eterno, quanto do dia da grande ira de Deus derramada sobre a humanidade. A cruz é o centro da história da redenção. É na cruz que Jesus Cristo morreu por mim e por você. Por isso esta cruz tem atrativos sem fins, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Que Deus vos abençoe. Que Deus em cada coração faça a obra que precisa ser feita. Que cada vida que aqui está, vá para casa. Que esta palavra encontre lá na sua alma um local de fazer morada. E que você a cada dia, a partir de hoje, ao deitar, agradeça a Deus, lembrando, Senhor, estou aqui, porque o Senhor morreu por mim na cruz. Ao levantar, Senhor, graças te dou pelo dia. Eu estou aqui, Senhor, nesse dia, porque o Senhor morreu por mim. Graças te dou, Senhor, pela faculdade que eu faço, porque o Senhor me deu essa oportunidade. Te agradeço pelo perdão dos meus pecados, porque o Senhor foi misericordioso comigo. Te agradeço, Senhor, pelo ministério que o Senhor me confiou, porque o Senhor foi misericordioso comigo.
Porque se não fosse a misericórdia de Deus, seríamos consumidos, meus irmãos. Então, que aprendamos a louvar e a glorificar mais a Deus. Que Deus vos abençoe.